Hoje é segunda-feira e é dia de Fer Me Explica. Fer, me explica, por favor, se a relação enxaqueca e disfunção de ATM pode aumentar ainda mais a intensidade da dor. Olha, é muito importante a gente entender, embora erroneamente muitas pessoas falem entre uma relação de causa e efeito entre DTM e enxaqueca, não existe essa relação. Por mais que muitas pessoas que sofram com enxaqueca tenham distúrbios temporomandibulares, não existe essa relação. Porque eu tenho enxaqueca, eu vou ter DTM, porque eu tenho DTM, eu vou ter enxaqueca, tudo bem? Agora, quando a gente fala em DTM, algumas das repercussões que é possível perceber no nosso corpo é um aumento da tensão dessa musculatura aqui. E aí, o que vai acontecer? Esse aumento dessa tensão da musculatura gera um estresse. E esse estresse pode, sim, auxiliar no desencadeamento de uma crise, tá? Então, embora não exista uma causa e efeito, existe a DTM como um possível desencadeador de crise, tá? Então, é importante lembrar também que quando a gente fala de DTM, muitos dos tipos de DTM também vão interferir na qualidade do seu sono. Por exemplo, o bruxismo, né? Interfere muito a qualidade do sono, e o sono a gente sabe que é um potente desencadeador de crises quando ele se encontra alterado. Então, é importante você ter em mente que sim, essas alterações na articulação temporomandibulares, elas podem estar potencializando a sua sensação dolorosa durante as crises. Então, é importante você buscar um profissional qualificado para te ajudar a tratar essa DTM, tudo bem? Tenho uma dúvida sobre o uso anticoncepcional, considerando que tenho enxaqueca hemiplégica. Existe real um risco maior de ter um AVC? Sim. Para quem não sabe o que é enxaqueca hemiplégica, ela é conhecida também como enxaqueca com aura motora. Já falei sobre os diferentes tipos de aura, mas essa aura motora é aquela em que você perde força, você fica com uma fraqueza em metade do corpo nesse período de aura. Então, diversos estudos já mostraram uma relação entre enxaqueca com aura e o risco de AVC. As pessoas que sofrem com enxaqueca com aura têm até 3 vezes mais chance de desenvolver um AVC. Agora, se ela tem enxaqueca com aura e usa anticoncepcional, esse risco sobe para 6. E se ela tem enxaqueca com aura, utiliza anticoncepcional e ainda fuma, ela aumenta em até 20 vezes o risco de ter um acidente vascular cerebral. Então, é importante tomar muito cuidado. E a melhor forma de você fazer isso é tendo sob controle os fatores desencadeadores de crise de enxaqueca, que vão te ajudar a evitar as crises, e também ter sob controle os fatores de risco para doenças cardiovasculares, que são aquelas doenças como hipertensão, diabetes, alterações no colesterol. Então é importante você ter sob controle essas alterações. A melhor forma de você fazer isso é através de um estilo de vida saudável. Fer, me explica por que quando eu tenho em crise, tenho a sensação de tremor no corpo, como se fosse uma convulsão. Olha, isso pode estar acontecendo por uma descarga elétrica do nosso cérebro em relação a um acúmulo de estresse. Então, ao mesmo tempo que o estresse pode desencadear a crise em si gera um estresse muito grande no nosso corpo. E aí a gente pode ter essas descargas que vão repercutir no nosso corpo como alguns tremores. Outra coisa que tem que levar em consideração é se esses tremores não são efeito colateral de alguma medicação. Eu tive tremores por muito tempo e só depois de muitos meses eu fui descobrir que, na verdade, os meus tremores eram relacionados ao uso de algum medicamento. Então, fique atenta a isso também. Fer, me explica, por favor, porque quando passo do meu horário de levantar da cama, depois fico com enxaqueca. Uma coisa que as pessoas que sofrem com enxaqueca precisam entender é que uma vida regrada é essencial. Dormir demais pode desencadear uma crise. Dormir de menos também pode desencadear uma crise. Além do que, a gente tem que pensar que quando você dorme demais, você fica muito tempo na cama, você também atrasa o quê? Você atrasa o seu horário do café da manhã. E aí você aumenta ainda mais aquele jejum prolongado que já está vindo de noite. E um dos fatores mais comuns de causar enxaqueca, né, de desencadear enxaqueca, é o jejum prolongado. Então você junta esses dois fatores e aí você contribui para o surgimento de uma crise de enxaqueca. Fer, me explica a respeito do tanaceto. Olha, eu vou fazer um vídeo melhor sobre o tanaceto, muitas pessoas têm me perguntado. O tanaceto ele tem vindo como um medicamento fitoterápico, ele é feito à base de uma planta, utiliza-se as folhas dessa planta, e ele tem, para algumas pessoas, apresentado um resultado positivo no tratamento profilático da enxaqueca. Não existe nenhum estudo científico que comprove essa relação, tá?
Então, o que a gente sabe é que ele pode ter esse poder em relação às crises, porque ele age em cima de algumas células que estão relacionadas, de algumas substâncias que estão relacionadas ao início de processos inflamatórios, e aí diminuindo essa ação, você tem uma diminuição das crises de enxaqueca. Mas não existe estudo científico que comprove isso, tudo bem? Fer, me explica anticoncepcional oral, usar ou não, eles aumentam as crises? Isso vai depender muito de organismo para organismo. Tem pessoas que observam uma melhora absurda das crises quando retiram o anticoncepcional. Outro grupo de pessoas percebem uma melhora quando começam a utilizar aquele anticoncepcional de uso contínuo, que tem progesterona e estrogênio junto. Então vai depender muito do seu organismo. É importante você conversar com o ginecologista sobre isso. Porque na crise de enxaqueca, às vezes eu tenho vontade de vomitar. Olha, esses enjoos e esses vômitos, como a gente já comentou num outro momento, ele, embora muitas pessoas achem que ele esteja relacionado com o fígado ou com o estômago, ele não tem essa relação. Quem provoca essa sensação é o nosso cérebro, no caso da enxaqueca. Por quê? Porque o desequilíbrio neuroquímico que acontece interfere em alguns neurotransmissores e aí eles vão responder com essa sensação de náusea e esse vômito, tá? Mas ele não tem relação nenhuma com o fígado, ele é realmente um sintoma desencadeado por conta das alterações neuroquímicas do cérebro das pessoas durante a crise de enxaqueca. A dor de cabeça deve ser localizada ou ela pode doer em várias regiões diferentes? Ela pode variar, inclusive na mesma crise. Então pode ser que no começo da crise você sinta mais numa região e depois ela vai mudando. Isso pode acontecer, tá? E lembrando que ela pode afetar a face também, não necessariamente ela fica só na região do topo ou posterior ou lateral da cabeça. Tive uma crise de enxaqueca e tive uma convulsão. Por que será? É muito importante você procurar um hospital caso você tenha crises de convulsão. As crises de convulsão não são consideradas algo normal quando a gente está falando de enxaqueca. Por mais que algumas pessoas possam apresentar, é muito importante você fazer um acompanhamento para entender por que você está tendo essa convulsão, tudo bem? Quando eu estou na primeira fase da enxaqueca, eu sinto muita vontade de comer doce. Se eu comer doce com o pico da insulina, posso desencadear ou acelerar a crise? Olha, na verdade, é exatamente o que você disse. Você já tá na crise. Você está na primeira fase dela e é muito normal. É um dos sintomas dessa primeira fase da enxaqueca você ter essa vontade de comer doce. Eu, inclusive, fiz um vídeo sobre as 4 fases da enxaqueca. O que acontece é, esse comer doce pode potencializar a força com que essa crise vai entrar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essa vontade de comer doce que vem já nessa fase inicial da enxaqueca. Próximo. Como tratar a dor já instalada? Olha, é extremamente difícil a gente controlar a dor da enxaqueca. Então, o trabalho preventivo é a melhor solução, evitar que a crise se instale. Uma vez que a crise se instalou, se você tem um remédio que você usa de retaguarda para momentos de crise, o ideal é que você tome ele nos primeiros sintomas da crise. Mas a minha recomendação é sempre tente métodos não medicamentosos primeiro. Tudo bem? Então faça uma compressa, se for a região da cabeça que estiver doendo mais, faça uma compressa fria. Se você estiver sentindo um acúmulo de tensão nessa região, faça uma compressa quente. Faça as automassagens. Se você não souber como fazer, eu fiz um vídeo, eu fiz uma live sobre isso, tá salvo aqui. Faça exercícios respiratórios, eles vão te ajudar a controlar essa dor. Mas é muito difícil a gente ter um controle total da dor uma vez que a crise está instalada.